Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que o Senhor te abençoe imensamente e toda a sua família. Hoje, em todos os nossos templos, nós vamos dar início ao segundo jejum para a definição da sua vida, da vida de todo o que crê. Eu vou estar na Celso Garcia 777 no Brás, às 19h30, abrindo esse trabalho poderoso. Vamos passar a madrugada clamando. Com muita alegria, eu me sinto privilegiada, abençoadíssima, e você deve sentir assim, e agarrar as oportunidades que Deus tem dado a cada um de nós para buscá-lo. Nós vamos passar a madrugada clamando, buscando, e amanhã, quinta-feira, 6h30 da manhã, nós vamos dar início ao encerramento com uma bênção, a unção nos carros. Em nome de Jesus. Será um trabalho poderoso. Pega a sua família, venha buscar a Deus, busque-o, realize esse trabalho. Deus vai definir, nós estamos caminhando para a reta final desse ano. E Deus quer agir. E nós temos que dar condições a Ele para agir. E é orando, é buscando. Nós temos que cooperar com Ele, nós somos cooperadores de Deus. Você coopera com Ele, Ele vai agir na tua vida. Olha o que diz aqui em Gênesis 13, no versículo 5. Ló, que acompanhava Abrão, também possuía rebanhos e tendas. E não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Por isso surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abraão e os de Ló. Nessa época, os cananeus e os ferezeus habitavam aquela terra. Então Abrão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus. Afinal, somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se for para a direita, irei para a esquerda. Muito bem. Primeiro, me encanta o equilíbrio do Abraão. Quando eles tiveram um problema, ele, de forma muito equilibrada, disse: olha, não vamos brigar. Não vamos deixar isso tomar uma proporção maior. Vamos agir. Se temos que agir, vamos agir. O Ló, nós vemos que enquanto ele estava com Abraão, ele era um homem abençoado. Muito abençoado, e você pode ver aqui. Mas, à medida que o Ló tomou a sua direção, e sempre a base de vista do olho, a vida dele foi decaindo, 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 até um fundo de poço. Inicialmente, parecia até que ele tinha tomado a direção melhor e que ele estava melhor do que o Abraão. Quando ele foi, aqui ó, quando a Bíblia diz, ele escolheu todo o Vale do Jordão e partiu na direção leste, aqui parecia que ele escolheu o melhor lugar e que ele ia ficar melhor do que o Abraão. Só que ele escolheu a base do olho, não a base da fé. O Ló, ele cria em Deus, mas ele não era um homem que era dirigido pela fé, mas sim por vista. Ele não vivia um comprometimento, uma vida comprometida como o Abraão. Então, inicialmente, a escolha dele dava a entender que ele estava melhor, que ele tinha ficado bem melhor que o Abraão. Mas isso foi um engano. Ele escolheu aquilo que parecia o melhor lugar, mas foi o pior. O pior.
O Abraão, aparentemente, ficou com a pior parte, mas foi a melhor. Porque Deus é que estava dirigindo a vida dele. Então, a lição que nós recebemos através dessa palavra é que quando uma pessoa ela decide esperar por Deus e ela é dirigida por Deus, ainda que inicialmente até pareça que ela está ficando para trás, que ela está ficando com menos, que o pior está ficando para ela, não é assim. Porque quem espera por Deus jamais será decepcionado. Mas pessoas que são guiadas por vista, elas podem até aparentemente, humanamente, pode até parecer que a escolha foi melhor e que ela está numa posição melhor. Mas isso é impossível. Isso é impossível. E ficou provado. Enquanto Ló estava com Abraão, a vida dele era uma. Depois que ele tomou o caminho dele, a base do olho, a base de vista, não a base da fé, e insistiu naquela direção, que tem mais essa também. Quando ele tomou a direção errada e que ele viu que estava errado, ele tinha que ter mudado. Mas ele insistiu em manter aquela decisão. E foi uma decadência atrás da outra, e o homem que tinha tantos bens, tanto patrimônio, terminou na miséria dentro de uma caverna. E com a família toda corrompida, mulher morta, filhas corrompidas, uma destruição na vida financeira, na vida familiar, porque a vida espiritual dele era decadente. E quando a vida espiritual de uma pessoa é decadente, o resto também vai se acabar. Não vai prosperar. Não tem como prosperar. Eu creio que quando houve essa desavença, eu creio que Deus permitiu aquilo. Eu creio que era hora de separar. O Senhor, quando falou em Gênesis 12, aqui em Gênesis 12, no 1, ele disse, saia do meio da sua parentela. Sai. E o Ló acompanhou. Deus tinha algo com o Abraão. Era com Abraão. E eu penso que chegou o momento, nesse momento era a hora mesmo de tomar uma atitude. Deus queria que eles tomassem uma atitude. Então, algumas coisas às vezes chegam na vida da gente e soam como ruins e, meu Deus, mas o que é isso? O que está acontecendo? Mas nós precisamos buscar discernimento de Deus. Como foi no caso do Abraão com Ló, aquela desavença não foi ruim. Nesse caso, era para que eles tomassem uma decisão, uma atitude. Ló seguisse o caminho dele e o Abraão continuasse no propósito, dentro do projeto de Deus para a vida dele. Então, o Ló não era bom para o Abraão. Sabe, nós percebemos que o Ló era um aproveitador. É aquele tipo de pessoa que está ali só por interesse. Não é sincera de verdade. Então eu creio que Deus não queria que o Ló permanecesse com Abraão. Eu creio que isso aqui foi um plano de Deus. Porque não havia. Abraão era sincero com Ló. Ló não era sincero com Abraão. Abraão era sincero com Ló. Ló não era sincero com Abraão. Então, Ló teve sua oportunidade de ser abençoado, de mudar o seu caráter, de mudar o espírito. Mas ele foi muito abençoado, próspero, cuidado, mas não mudou o caráter. Não mudou o espírito. Ele não mudou o coração, ele não mudou o relacionamento dele com Deus. Ele não mudou. Ele era um religioso. Abraão não era um homem de fé. Então, o Ló, enquanto estava com Abraão, estava muito abençoado.
E ele teve a chance de mudar o espírito dele, de mudar a fé. Mas ele não mudou. Ele não mudou. E quando ele fez a escolha dele, à base de vista, qualquer um que olhasse diria, nossa, agora o Ló ficou melhor do que o Abraão. Mas, mentira. Engano. Ele escolheu a direção errada, Deus não estava naquilo. E ele, ao invés de, ao chegar ali em Sodoma e ver que estava tudo errado, sair, ele mostrou exatamente que o coração dele não era temente a Deus. Ele ficou num lugar abominável. E insistiu naquela decisão. E dali foi um fracasso atrás do outro. Porque ao invés dele mudar a visão dele, o espírito, a fé, ele nunca mudou. Ele era carnal. Ele cria em Deus, mas ele era carnal. Ele cria em Deus, mas ele era guiado por vista, por emoções, não por fé. Não por fé. E pessoas que até podem crer em Deus, mas se são guiadas por emoções, por vista, e não por fé, não tem como prosperar na vida. Tem gente que Deus dá um tempo de oportunidade para elas mudarem. Eu penso que aquele tempo de Ló com Abraão foi um tempo para ele mudar. Uma boa convivência. Tanto é que ele foi muito abençoado. Eu creio que Deus esperava uma mudança no caráter dele. Mas essa mudança não veio. Então chegou a hora de separar. Então preste atenção. Deus nos quer caminhando por fé. Deus quer uma mudança de alma, de coração. Não de aparência, não casca, não blá blá blá. A fé sem obras é morta, tem que ter obras. Falar bonitinho de Jesus é uma coisa, praticar uma fé viva é outra. Abraão era um homem de fé, Ló não, era um homem carnal. Quando os empregados entraram em conflito, eu creio que Deus permitiu aquilo. Porque era a hora de separar. Então, preste atenção na tua vida. Às vezes alguma coisa chegou até você, tem acontecido com você, e você está aí chateado, mas não fique não. Talvez Deus está te impulsionando a tomar uma atitude, a tomar uma decisão. Tinha vencido o tempo do Abraão com Ló. Ló teve o tempo dele com Abraão para absorver e mudar o espírito. Ele não mudou. Ele não mudou. Então chegou a hora de apartar mesmo. Tem coisas que chega aquele momento, tem que agir. É hora de mudança, é hora de mudança. Se é hora de mudança, é hora de tomar uma atitude na vida, vamos tomar. Não tenha medo de tomar atitude. Venceu, talvez tenha algo aí na tua vida que venceu o tempo. Venceu. Tem que agir. O Ló foi um homem carnal. Preste atenção na sua vida. Não tome decisões à base de olho, mas seja guiado por fé e não por vista. Busque praticar a fé do Abraão, que era um homem que ele cria em Deus. Ele esperava por Deus. O Ló não. O Ló era carnal. Se você tomou uma decisão, uma direção errada, como Ló, não fica tentando manter. Volta. Haja enquanto você tem chance. E se você está na condição do Abraão, e algo está acontecendo, e você sente que é Deus te impulsionando a tomar uma atitude, uma decisão, tome, sem nenhum medo, porque Deus vai te honrar. Tinha findado o tempo do Abraão com Ló. Era a hora de cada um tomar o seu caminho, seguir o seu caminho. E Abraão, mais uma vez, confiou em Deus, ficou com Deus, Deus deu a ele a direção, e ele foi abençoado. O Ló não buscou a direção de Deus,
teve um fim ruim. Pessoas que andam por fé são abençoadas. Pessoas que andam na carne são destruídas. A Bíblia diz isso. Quem planta para a carne, colhe destruição. Quem planta no Espírito, colhe vida e vida eterna. Planta em Deus. Ouça a voz de Deus. Toma a direção certa. Haja no que é preciso. Ande por fé. E tome a decisão que tem que ser tomada sem nenhum medo. Se você crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para orarmos. Dona Kelly, a senhora iniciou nesse ano de 2012 meus projetos de conquista e projetou aquilo que a senhora queria viver. O que a senhora já viveu até agora, nesse ano? Eu já vivi grandes realizações, o ano tem sido muito abençoado já, praticamente metade do que eu projetei assim já tenho visto realizar, principalmente na minha família, né? Que eu sempre pedi pela salvação da minha família, que a minha família viesse para a igreja. Eu tinha uma dívida com a Caixa, que estava em valor de 2.400, e eu fui pedi um acordo, né? Pedi um valor, e quando eu compareci, eles falaram assim, você pode dar uma entrada de R$500 e o restante você parcela. Só que eu falei assim, eu não quero, e assim, o valor ia ser em média R$1.500, R$1.200. Eu falei assim, eu não quero pagar esse valor, eu quero pagar um valor inferior. E eu coloquei isso no meu espírito. E foi toda vez que eu ia na agência bancária, ou eu chegava já estava fechado, ou a pessoa que era responsável não estava. E chegou um dia que teve um acordo desse banco. E eu cheguei no local onde que estava negociando, já não tinha mais senha. Aí ele falou assim, não, depois você entra em contato, tudo. E quando eu entrei em contato, eles ofereceram um valor de 665 para quitar o débito todinho. E eu já tinha esse valor preparado no banco já há praticamente 2 meses. Aí eu já fui, paguei, já quitou o débito, já não tenho mais essa dívida. Essa dívida já foi eliminada da minha vida. É importante ressaltar que a senhora iniciou esse projeto em janeiro e participou de todos os jejuns e tem participado de todos os jejuns da manutenção, lutando, perseverando na realização dos sonhos. E durante todo esse ano, curas, libertações, promoções, um emprego abençoado. Sim, a cura que eu tinha asma, né, me deu uma crise aqui dentro da igreja. Aí eu usei a bombinha 1, 2, 3 vezes, até a pastora Helena fez uma oração em mim, e eu falei assim, não aceito ter mais essa crise. E foi a última crise, assim, eu já não uso mais a bombinha, tanto é que dia de calor, dia muito seco, qualquer, assim, crise que eu tinha que ir para o hospital para tomar inalação de oxigênio, que o pulmão fechava tanto que eu começava a ter crise, começava a arranhar a parte do colo, naquela ansiedade de ter mais ar. Hoje em dia não, hoje em dia pode estar calor, eu posso correr tudo e não tenho crise. Não permanecer em emprego, eu tinha assim uma insatisfação muito grande, que eu já tinha mudado de emprego não sei nem quantas vezes na vida. E assim, essa semana eu já completo 1 ano, já recebi já uma promoção, assim, tô feliz. Inclusive, assim, eu era uma pessoa que eu já tinha recebido bastante indicação, assim, o pessoal queria me indicar para empresas grandes, eu me recusava, por quê? Porque eu não acreditava que eu podia ser capaz. E assim, a pessoa falava assim, me dá seu currículo que eu levo para a tua empresa. Eu inventava um monte de desculpa e no final não dava currículo. E esses dias recentemente, né, eu peguei e lá no serviço eu tive uma ideia de um projeto assim para implantar na empresa. Eu e uma outra moça. Aí a gente deu a ideia, eu falei assim, não, deixa que eu finalizo. Eu peguei, finalizei tudo e quando eu saí do serviço na segunda-feira, eu concluí tudo e na reunião da vigília eu trouxe para a bispa ungir o rascunho. Em novembro agora já vai ser implantado e assim, uma bênção. É importante ressaltar que a senhora tinha uma certa dificuldade de se comunicar em público, de se impor, de mostrar ali as suas ideias, não era isso? Sim, eu tinha. Tanto é que assim, eu podia saber, mas eu ficava quieta, não falava. Às vezes eu ficava pensando, eu sabia disso, assim, porque assim, eu tinha já conhecimento, eu sabia, mas eu não acreditava em mim. Então, quer dizer, era difícil, porque eu não crescia por causa disso. Porque assim, eu tinha, mesmo em outras igrejas, eu tinha Deus, mas eu não tinha confiança em mim, porque Deus ele faz a parte nossa, mas eu não fazia a mim. Então, quer dizer, eu não tinha evolução por causa disso. Hoje em dia não. Hoje em dia eu oro tudo, mas eu faço a minha parte, eu coloco em prática, eu trabalho com satisfação. Tanto é que esses dias tinha greve, eu até falei para mim, tomara a Deus que não tenha greve. Minha mãe até citou, eu falei assim, a Kelly falando, não quer que tenha greve. Eu falei assim, não, porque hoje em dia não. Hoje em dia eu tenho satisfação em trabalhar, em dar o melhor de mim, apresentar projetos
projetos, assim, fazer tudo para preparar para que Deus me abençoe, né? Fazer tudo certinho. Ou seja, mudou o espírito, os resultados completamente mudados. O espírito mudou os resultados e eu tinha uma ansiedade também muito grande que quando eu ficava, assim, qualquer situação que eu ficava muito ansiedade, eu perdia muitos quilos, né? Tanto é que quando eu estava no primeiro semestre da faculdade, há uns 7 anos atrás, eu cheguei a perder 12 quilos de tanta ansiedade. Aí, assim, sempre quando eu entrava em situação assim que era novo, eu perdia 12, 10 quilos. Isso era uma coisa assim que eu me alimentava normal, mas eu perdia quilos assim, do nada, assim. Coisa de 15 dias eu perdia muitos quilos. E assim, eu fui percebendo que eu fui liberta. Hoje em dia eu já não tenho mais aquela ansiedade. Hoje tem um controle. Tenho controle, já não perco mais quilos assim, de ansiedade, de nervoso. A senhora viveu um ano abençoado. 2012 é o melhor ano da vida da senhora até então. O que a senhora tem a dizer para essa pessoa que assiste e vê a motivação da senhora, a transformação, a mudança de espírito? Que ela tem que vir, tem que buscar, tem que procurar colocar em prática. Eu sei que no começo é difícil, que comigo também foi difícil, mas eu insisto, eu venho para a igreja, eu leio a Bíblia, eu estou sempre assim insistindo para a palavra entrar. Às vezes naquele momento assim, da reunião não entra, mas depois eu leio a Bíblia, eu fico forçando até entrar mesmo. Assim, não que hoje tenha mudado tudo assim na minha vida, mas o que não mudou, estou insistindo para mudar até Deus abençoar. A senhora iniciou os meus projetos de conquista em janeiro. Dia 31 de dezembro, vai finalizar na Vigília da Virada? Sim, finalizar. No passado eu já passei a primeira vigília aqui na igreja, né? Eu passei agora esse ano também, vou passar em nome de Jesus. Quero estar sempre participando do jejum, da oração, sempre buscando. Abençoada. Abençoada. Deus abençoe. Amém. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra. Nesta, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O Ministério Mudança de Vida leva vida através da palavra de Deus a todos os lugares. Leite quente é distribuído nos becos redutos, juntamente com a palavra de Deus que salva e conforta os corações. A fé sem obras é nula. Trabalho noturno de evangelismo, assistência social e libertação. Mendigos, moradores de rua, casas noturnas e casas de meretrício são assistidos nas madrugadas. Muitas dessas almas, posteriormente à assistência, procuram o Ministério Mudança de Vida, convertem-se a Jesus e têm suas vidas mudadas. Mude a sua vida. Transforme-se pelo poder de Deus. Em algum lugar, a qualquer hora, sempre terá alguém esperando por você. Momento da oração. Ó Deus de Israel, eu oro por esta vida, por todos que estão comigo agora. E peço que esta palavra possa iluminar, despertar e mover cada um para a direção certa. Ó meu Deus, que cada pessoa possa receber e entender, absorver mesmo e colocar em prática aquilo que o Senhor está direcionando por intermédio desta mensagem. Que essa pessoa não tenha medo de agir no que é preciso, de romper com o que for preciso, de tomar atitude. Que essa pessoa confie no Senhor, que ela confie no Senhor firmemente, ainda que pareça que ela ficou com a pior parte, que ela confie, que ela espere pelo Senhor, porque o Senhor vai honrá-la. E se tem alguém que tomou a direção errada, a base do olho, que possa voltar enquanto tem oportunidade. Se o Senhor tem dado a chance de mudar o caráter, o espírito, que mude enquanto tem tido oportunidade. Passa do teu sangue sobre cada vida, ilumina o entendimento, abra, ó meu Deus, que haja uma abertura de mente, que essa pessoa adquira visão agora, discernimento, que ela possa discernir a sua vontade para a vida dela, que ela possa discernir. Que haja um espírito de discernimento, que ela possua espírito de discernimento e de temor. Cobre a cada um que ora comigo com teu sangue. Visita lares, famílias, todos que nos pedem orações por cartas, e-mails, Disque Vida, Twitter. Eu consagro tudo que foi colocado perto da TV, a água, o azeite, os documentos, as peças de roupas, as fotografias, os alimentos.
Determino vitórias, milagres, soluções. Que todos sejam atingidos por bênçãos. Renova o entendimento de cada vida. Tira as escamas dos olhos, tira o argueiro, passa colírio nos olhos, dá visão espiritual. Tira a surdez espiritual de cada um, dá uma audição com entendimento. Que a boca de cada um seja lavada com teu sangue, coloca um guarda nos lábios para que saiam palavras de vitórias. Que corações de pedra sejam trocados por de carne. Que haja uma transformação no interior, que os corações sejam rasgados. Que a tua palavra possa se estabelecer no coração de cada um. Da visão espiritual, meu Pai. Renovação mental. Eu peço um espírito de inteligência, inteligência espiritual, como está em Colossenses 1:9. Eu oro por entendimento, um espírito sábio, por visão. Ó Deus, dá visão ao teu povo, dá visão ao teu povo. Visita cada um agora, onde esse programa estiver chegando, que haja transformação. Endireita o que está torto, aplane o que está áspero. Faz brotar nascente em terra seca. Ó Deus de Israel, que essa pessoa ouça a voz do teu Espírito. Quem tem ouvidos, ouça a voz do Espírito. Espírito Santo, eu peço, fala ao coração de cada um e revela a tua vontade nesse momento. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. Pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores, que sejam prosperadas, enriquecidas, abençoadas essas pessoas, porque elas têm financiado a tua obra. Desperta mais semeadores, porque quem planta, colhe. E se essa pessoa passar a plantar no teu reino, ela vai colher e não pouco. Seja com todos. Eu determino o melhor para cada um que ora comigo, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296 9449. Celso Garcia 777 no Brás. É onde eu fico e onde vou estar hoje às 19h30. Abrindo o segundo jejum para a definição da sua vida. Se você crer, venha buscar o Senhor. Ele vai te abençoar. Em todos os nossos templos teremos o mesmo trabalho. Vamos passar a madrugada clamando ao Senhor. E nesta quinta-feira, às 6h30 da manhã, vamos dar início ao encerramento com a unção nos carros. Esteja entre nós. Venha buscar a Deus. Priorize o Senhor. Coloque Ele em primeiro lugar. Deus vai definir a sua vida. Ele vai te dar vitória. Conte conosco. Se o Senhor não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra. Nesta, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O Ministério Mudança de Vida leva vida através da palavra de Deus a todos os lugares. Leite quente é distribuído nos becos redutos, juntamente com a palavra de Deus, que salva e conforta os corações. A fé sem obras é nula. Trabalho noturno de evangelismo, assistência social e libertação. Mendigos, moradores de rua, casas noturnas e casas de meretrício são assistidos nas madrugadas. Muitas dessas almas, posteriormente à assistência, procuram o Ministério Mudança de Vida, convertem-se a Jesus e têm suas vidas mudadas. Mude a sua vida. Transforme-se pelo poder de Deus. Em algum lugar, a qualquer hora, sempre terá alguém esperando por você.